Aquela Campônia nunca vai dar por nada, mãe, disse a minha cunhada e a minha sogra, que roubaram secretamente o meu cartão de crédito premium para dar uma festa e umas férias de luxo na Suíça. Quando descobri, arquitetei imediatamente um plano especial. Mostrei-lhes quem eu realmente era. Deixei-as em pânico. Mas antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que zona do mundo estão a acompanhar este conto. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever, para que o canal Luxo e Mentiras possa continuar a crescer e a apresentar histórias cada vez mais fascinantes. O sol descia lentamente, deixando um rasto alaranjado no céu de fim de tarde, enquanto Inês dobrava roupa no seu quarto espaçoso. As suas mãos moviam-se com destreza, arrumando cada peça de tecido no imponente roupeiro de madeira de castanho, talhado à mão. O ambiente na luxuosa moradia em Cascais era de um silêncio sepulcral. Tiago, o seu marido, ainda não tinha regressado do escritório em Lisboa. Esta enorme propriedade era o resultado do suor e do trabalho árduo de Inês, que construíra o seu império do zero, começando com as vinhas da sua família no interior do Douro e expandindo para o turismo de luxo. Toda a riqueza, os imóveis e o mobiliário requintado tinham sido adquiridos com o seu dinheiro pessoal. No entanto, infelizmente, a família do marido nunca deu valor a isso. Sempre a consideraram apenas uma salóia de província, uma mulher de roupas simples, conservadoras, que não compreendia o glamour e as exigências do mundo moderno. A humildade de Inês e a sua aparência despretensiosa eram frequentemente confundidas com estupidez. Mas Inês escondia propositadamente a sua inteligência. Fingia ser a nora submissa e ingênua, apenas para ver até onde chegaria a ganância da família do marido. Inês guardou a última pilha de roupa no armário e saiu do quarto, com a intenção de ir para a cozinha preparar o jantar. Os seus passos eram suaves, quase inaudíveis sobre o chão de mármore polido. Ao passar pelo longo corredor que ligava a sala de estar ao seu escritório, Inês parou abruptamente. A porta do seu escritório estava entreaberta. Por aquela estreita fresta, ouviu o sussurro de duas pessoas que conhecia perfeitamente. A voz de Dona Helena, a sua sogra, e de Catarina, a sua cunhada. Inês encostou o corpo à parede, susteve a respiração e apurou os ouvidos. O seu coração bateu um pouco mais depressa, não por medo, mas por uma intensa e avassaladora curiosidade. Procura rápido na gaveta da secretária, Catarina. Ela costuma guardar lá a carteira pequena com o cartão Black exclusivo. Aquele cartão não tem limite de plafond. Podemos usá-lo à vontade, sem nos preocuparmos com as faturas no fim do mês, sussurrou Dona Helena num tom apressado e ansioso. Ouviu-se o som da gaveta de madeira a ser puxada bruscamente, seguido do ruído de papéis e pequenos objetos a serem remexidos. Pouco depois, ouviu-se uma risada contida a escapar dos lábios de Catarina. Apanhei-o, mãe. Aqui está ele. Uau! O cartão de prestígio do Banco Internacional. O dinheiro desta camponesa nunca mais acaba, mãe. Ela é tão estúpida e não percebe nada de tecnologia. Só sabe ir ao balcão do banco com a caderneta para ver o saldo. Se gastarmos 100 mil euros numas férias no estrangeiro, ela nem vai dar por isso, disse Catarina, com um tom malicioso e cheio de vitória. Exatamente, minha filha. Deixa-a estar. Quando é que teríamos outra oportunidade para umas férias de luxo na neve? Além disso, o teu irmão Tiago tem direito a toda esta fortuna. A Inês só tem este estatuto por causa do nosso nome de família. Se não fosse o Tiago, como é que uma provinciana como ela viveria num bairro de elite como Cascais? Ela não vai desconfiar. Depois dizemos-lhe que fomos visitar uns parentes distantes a Braga, respondeu Dona Helena, rindo baixinho. Ao ouvir esta conversa mesquinha e nojenta, Inês não invadiu a sala aos gritos. Não se enfureceu, não chorou histericamente como uma mulher de coração partido. Nenhuma lágrima rolou pelo seu rosto. Pelo contrário, os cantos dos lábios de Inês ergueram-se num sorriso gélido e cortante. O seu coração estava tão frio como o gelo. Há muito que suspeitava que este dia chegaria. A ganância da sogra e da cunhada atingira o seu pico. Tinham tido o atrevimento de invadir o seu santuário privado e roubar o seu bem mais crucial. Inês virou costas e caminhou de volta para o seu quarto com uma calma assustadora, sem passos apressados.
Entrou no quarto, fechou a porta silenciosamente e trancou-a por dentro. Sentou-se na beira da cama por um momento para regular a respiração. Fechou os olhos, relembrando todos os maus tratos que suportara ao longo dos anos. Como Dona Helena lhe exigia as lides domésticas mais pesadas, tratando-a como uma empregada, apesar de terem pessoal contratado. Como Catarina lhe pedia emprestadas malas de grife e joias caras para nunca mais as devolver. E como Tiago, o seu marido, fingia ser cego e surdo ao seu sofrimento psicológico. Tiago sempre apresentava um sorriso doce e palavras meigas perante Inês, mas, nas costas dela, o homem desviava secretamente dinheiro das contas das empresas de Inês para financiar os seus caprichos e pagar as suas enormes dívidas de jogo e luxos ocultos. Inês já sabia de tudo isto há muito tempo. Estava apenas a reunir prova após prova, enquanto desenhava em silêncio um plano de destruição meticuloso. Levantou-se da cama e dirigiu-se à sua penteadeira, onde pousara o seu computador portátil de última geração. Ligou-o e inseriu uma palavra-passe altamente complexa. O ecrã iluminou-se, revelando dezenas de documentos empresariais e gráficos financeiros perfeitamente organizados. Inês abriu o navegador web e acedeu ao portal do seu sistema bancário privado suíço. As suas mãos dançavam rápida e precisamente sobre o teclado. Entrou nas definições do cartão de crédito Black que Catarina e Dona Helena acabavam de lhe roubar. Inês semicerrou os olhos ao olhar para o ecrã. Viu que o estado do cartão ainda estava ativo, e assim o deixou. Bloquear o cartão naquele momento seria uma atitude precipitada e imatura, que apenas faria com que as inimigas percebessem que tinham sido apanhadas cedo demais. Inês queria que elas voassem o mais alto possível antes de lhes cortar as asas de forma abrupta. Imediatamente, Inês transferiu uma quantia avultada dos seus fundos de investimento para a conta associada àquele cartão. Garantiu que houvesse centenas de milhares de euros apetecíveis como um isco perfeito. Depois, Inês abriu o menu de segurança avançada do banco. Ativou silenciosamente a funcionalidade de autenticação de risco duplo. Configurou o sistema para aprovar as primeiras transações sem exigir verificação. No entanto, programou o algoritmo para bloquear severamente o sistema se ocorressem transações exorbitantes e repetidas num país estrangeiro, a menos que recebessem aprovação manual direta através da aplicação no seu smartphone. Inês sorriu de satisfação ao ver que as configurações estavam prontas. O isco estava lançado e a armadilha estava escancarada à espera das presas. Fechou o portátil com uma sensação de paz absoluta. Imaginou a cara da sogra e da cunhada na manhã seguinte. Iam ser as melhores atrizes do mundo. Inês estava disposta a igualar o nível do jogo. Iria transformar-se na mulher mais ingênua, na esposa mais burra e na camponesa mais ignorante à face da terra. Inês arranjou o cabelo, alisou a roupa e desceu para a cozinha. Iria preparar o jantar mais requintado de sempre, para celebrar a última noite de falsa felicidade da família do seu marido. Esta noite, podiam rir à vontade, mas em breve, esse riso transformar-se-ia em gritos de desespero e humilhação que as assombrariam para o resto da vida. A manhã seguinte, saudou Cascais com um sol radiante que trespassava as cortinas da imensa sala de jantar. Inês já estava de pé desde antes da alvorada. Como sempre, assumiu o seu papel de esposa submissa e nora dedicada. Estava na cozinha a preparar um pequeno almoço faustoso. Havia pão quente acabadinho de cozer, uma tábua de queijos da serra, presunto ibérico, pastéis de nata, ovos mexidos e sumos de laranja naturais. O aroma invadia toda a casa, chamando qualquer um a aproximar-se. Inês preparara propositadamente comida a mais. Até arranjou umas caixas térmicas elegantes com vitela assada para a viagem da sogra e da cunhada. O seu rosto irradiava uma paz serena, sem qualquer sinal de cólera. Organizou as porcelanas caras e os copos de cristal sobre a mesa com extrema minúcia. Não demorou muito até se ouvirem passos a descer a escadaria. Dona Helena e Catarina surgiram vestidas a rigor, com roupas de marca impecáveis. Os seus rostos resplandeciam de uma alegria que mal conseguiam disfarçar. Dona Helena ostentava uma maquilhagem pesada,
e Catarina estava ocupada a verificar o seu reflexo no ecrã do telemóvel. Atrás delas vinha Tiago, ainda em pijama de seda. Ele esboçou um largo sorriso ao ver o banquete na mesa. Sentaram-se todos à volta da mesa, iniciando a refeição num ambiente festivo. Uau! Isto está tudo delicioso hoje, Inês. Tu és realmente a melhor quando se trata de assuntos de cozinha, elogiou Dona Helena com um tom condescendente, disfarçado com uma risadinha. Muito obrigada, minha sogra. Fiz questão de preparar bastante hoje, porque ouvi dizer que a senhora e a Catarina vão fazer uma longa viagem. Por favor, sirvam-se à vontade, respondeu Inês com um sorriso genuíno, servindo-as com toda a atenção. Pois é, Inês. A Catarina e eu temos de ir visitar uns primos afastados a Braga. Há um assunto familiar muito importante e urgente para resolver. É uma pena que tu e o Tiago não possam ir. Tem de ficar a tomar conta desta casa enorme. Provavelmente vamos ficar por lá uns bons dias, mentiu Dona Helena com uma expressão perfeitamente credível. Não faz mal nenhum, Dona Helena. Eu compreendo. A família deve estar sempre em primeiro lugar. Preparei-vos comida para levarem, para que não passem fome na estrada, disse Inês, deslizando as caixas bem embaladas pelo balcão. Catarina pegou nas caixas com relutância, mas forçou um sorriso nos lábios pintados. Obrigada, Inês. Não precisavas de te incomodar. Podíamos perfeitamente comprar comida cara pelo caminho, mas pronto, mais vale levar do que deitar ao lixo. Tiago olhou para a esposa e para a família com um ar de profunda satisfação. Sentia que o seu mundo de mentiras funcionava na perfeição. Após o pequeno almoço, Tiago ajudou a carregar 2 malas de viagem desmesuradamente grandes e rijas, pertencentes à mãe e à irmã, para a entrada da casa. Inês seguiu-os, de braços cruzados no alpendre, reparou na robustez das malas. Estavam prontas a ser enchidas com todo o luxo que o estrangeiro tinha para oferecer. O motorista do carro de transporte executivo já aguardava junto ao portão automático. Nós vamos indo, Inês. Vê se limpas bem a casa. E tu, Tiago, tens de trabalhar arduamente. Nada de preguiça, ordenou Dona Helena com a arrogância de uma rainha a dirigir-se aos seus vassalos. Façam uma boa viagem, Dona Helena, Catarina. Que tudo corra bem até ao vosso destino. Cuidem da vossa saúde, desejou Inês com uma voz suave e um rosto que transbordava de infinita inocência. Tiago abraçou a mãe e beijou o rosto da irmã. Divirtam-se muito. Cuidado na estrada. Liguem-me quando chegarem. As 2 mulheres entraram no carro negro. O vidro fumado subiu lentamente, ocultando os seus rostos traiçoeiros. O motor arrancou e o veículo desapareceu pelo fim da rua ladeada de palmeiras. Inês e Tiago ficaram lado a lado a ver o carro partir. Tiago suspirou profundamente e virou-se para Inês, lançando-lhe aquele sorriso encantador e doce que a enganara durante anos. A minha mãe e a Catarina vão ficar tão felizes por se reunirem com a família. Obrigado, Inês, por lhes teres preparado o pequeno almoço e a marmita. És uma esposa fantástica. Sou um homem de sorte. Acariciou-lhe o cabelo com ternura. Inês olhou fixamente nos olhos de Tiago. Viu a colossal mentira que habitava por trás daquele olhar. Ela sabia perfeitamente que Tiago tinha consciência de que a mãe e a irmã não iam para Braga, mas sim apanhar um voo para a Suíça, prontas a torrar o dinheiro do seu trabalho. No entanto, Inês não retribuiu com raiva. Em vez disso, ofereceu a Tiago o sorriso mais doce de sempre. De nada, Tiago. É o meu dever como esposa. Vou entrar para começar a arrumar a mesa. Inês virou-se e entrou em casa, deixando Tiago no alpendre. Assim que virou as costas, o sorriso doce desfez-se, substituído por um olhar frio como um iceberg. Caminhou até a sala de jantar e começou a empilhar os pratos. Nesse exato momento, o seu telemóvel vibrou longamente no bolso das calças. Inês parou, lavou e secou as mãos, e sacou do aparelho. O ecrã exibia uma notificação urgente do banco. Leu a mensagem com atenção. O alerta informava que uma transação de 18 mil euros tinha acabado de ser efetuada para a compra de 2 bilhetes de avião em primeira classe com destino a Zurique, Suíça. A transação utilizava o seu cartão Black roubado na noite anterior. O coração de Inês não bateu de pânico. Pelo contrário, sentiu o sangue ferver de entusiasmo. Era a primeira prova legal e irrefutável.
Olhou em direção à porta da rua, imaginando Tiago a arranjar-se para ir para o escritório, leve e feliz, sem se aperceber do desastre iminente. Guardou o telemóvel no bolso e murmurou para o silêncio da sala. Aproveita o resto dos teus sorrisos, Tiago. Aproveitem as vossas férias, Helena e Catarina. Voem o mais alto que puderem, porque depois disto, garanto-vos que nunca mais voltarão a ver a luz do sol da mesma forma. Inês deixou a primeira transação passar impunemente. Não ativou nenhuma medida de prevenção. Queria que elas se sentassem confortavelmente nos assentos de primeira classe, bebessem champanhe acima das nuvens e pisassem o solo suíço. Queria que saboreassem a euforia da falsa riqueza, antes de lhes puxar o tapete debaixo dos pés, sem qualquer aviso prévio. Aquele dia seria dedicado ao trabalho. Inês ia reunir todas as provas das transferências e das auditorias, colando cada peça do puzzle da destruição do marido, da sogra e da cunhada. O verdadeiro jogo tinha acabado de começar, e Inês garantiria ser a única vencedora no final da história. O ar gélido e cortante atingiu o rosto de Dona Helena e Catarina assim que saíram das portas de desembarque do Aeroporto Internacional de Zurique, na Suíça. O vento de inverno parecia penetrar-lhes os ossos, porém isso em nada desvaneceu os sorrisos rasgados das duas portuguesas. Tinham acabado de desfrutar de um voo formidável com um serviço VIP. Catarina sacou imediatamente do telemóvel e começou a gravar a paisagem ao redor do aeroporto. Apontou a câmera para o próprio rosto, coberto de maquilhagem pesada, e começou a falar para os seus seguidores nas redes sociais com um sotaque forçadamente sofisticado. Olá, malta maravilhosa! Finalmente a minha mãe e eu chegamos ao nosso paraíso na neve. Está um gelo de rachar, mas não faz mal, porque já temos o nosso transfer de luxo à espera, super quentinho. Fiquem atentos aos stories. Vamos ficar no hotel mais exclusivo de St. Moritz e fazer compras nas melhores boutiques de designers do mundo, disse Catarina, piscando o olho para o ecrã. Dona Helena, ao seu lado, acenou orgulhosamente para a câmara. Ambas soltaram risadinhas, como se o mundo inteiro estivesse nas palmas das suas mãos. Uma enorme e imponente carrinha Mercedes de vidros escuros encostou à berma. O motorista de fato impecável saiu rapidamente, abriu-lhes a porta e carregou as pesadas malas para a bagageira. Durante a viagem até aos Alpes, Catarina e Dona Helena não paravam de se maravilhar com os picos nevados e as ruas cobertas de manto branco. Sentiam que tinham finalmente subido à classe dos verdadeiros milionários europeus, deixando para trás a vida vulgar que tinham em Portugal. A chegada ao resort mais opulento de St. Moritz foram recebidas por funcionários que se curvaram em respeito. Catarina caminhou com o queixo erguido e atirou o cartão Black de Inês para a recepcionista para garantir o depósito de segurança. A máquina processou o cartão sem espinhas. A recepcionista entregou-lhes as chaves e encaminhou-as para a suíte presidencial, no último piso. Quando a porta da suíte se abriu, as duas ficaram de boca aberta. O quarto era abismalmente espaçoso, com mobília de luxo, um tapete felpudo e macio, e enormes janelas panorâmicas que ofereciam uma vista de cortar a respiração para as montanhas nevadas e o lago gelado. Vês, mãe? Isto sim, é vida, riu Catarina, atirando-se de costas para a cama gigante e incrivelmente macia. A provinciana da Inês deve estar a esta hora a esfregar o chão de mármore e a preparar a água do banho para o Tiago. Que pena tenho do destino daquela triste, que só serve para ser criada na própria casa. Enquanto isso, nós estamos aqui, no topo do mundo, a esbanjar o dinheiro dela. Eu bem te disse desde o início, para não teres medo. Aquela burra nunca vai saber. Vamos gastar à vontade. Amanhã, quero ir às lojas mais caras da cidade. Preciso de uma carteira da Hermès e de um sobretudo de pele autêntica. As roupas que trouxemos de Lisboa já não estão à altura deste lugar, respondeu Dona Helena, abrindo as cortinas de par em par. No dia seguinte, concretizaram cada palavra do que planearam. Catarina e a mãe passaram das 9 da manhã até a noite a desbravar as boutiques de luxo suíças. Compraram malas de designers italianos, sapatos de assinatura, joias extravagantes e sobretudos de inverno com preços astronômicos. Cada vez que chegavam à caixa registradora,
Catarina, com a confiança de uma bilionária, passava o cartão de Inês. A máquina aprovava sempre, deixando-as cada vez mais ébrias daquela riqueza roubada. Mais de 100 mil euros tinham evaporado em menos de 48 horas. Catarina não perdia a oportunidade de exibir cada compra no Instagram e no TikTok, vangloriando-se como se fosse herdeira de um império financeiro. Entretanto, em Cascais, Inês estava sentada no seu escritório, mergulhado num silêncio tenso. O relógio de parede de cuco marcava a meia-noite. A casa estava deserta na zona inferior, pois Tiago já dormia a sono solto no andar de cima. Inês estava sentada à secretária, com os olhos fixos no ecrã do portátil, que não parava de cuspir notificações de transações provenientes da Suíça. Ao seu lado, tinha ligado a impressora a laser. Por cada notificação de despesa, ela imprimia imediatamente o comprovativo. A máquina zumbia suavemente, cuspindo folha após folha com detalhes de locais, horas e o montante obsceno esbanjado pelas duas criminosas. Inês recolhia as folhas e arquivava-as meticulosamente numa pasta grossa de capa preta. Numerou cada evidência e anotou o total das despesas, que já ascendia a largos milhares de euros. A sua expressão não denotava tristeza ou ansiedade. Trabalhava como uma investigadora forense implacável, a compilar um dossiê de acusações indesmentível. Folheou a pasta, agora bastante volumosa, e um sorriso de canto desenhou-se-lhe nos lábios. O isco fora engolido até ao anzol. A sogra e a cunhada eram tão vorazes que tinham perdido a noção da realidade. Achavam que o cartão era invisível aos sistemas de auditoria. Inês encostou-se à cadeira ergonômica, imaginando a felicidade delas naquele exato momento na neve. Visualizou Catarina colada ao telemóvel, a exibir-se, e Helena a caminhar com a arrogância de quem carrega um troféu roubado. Ao terceiro dia, chegou finalmente o momento ansiado por Inês. A faturação total no sistema do Banco Suíço tinha atingido o limite mental que Inês estabelecera para elas. Inês pegou no smartphone e abriu a aplicação bancária de alta segurança. Navegou até ao painel de controlo do cartão Black. No centro do ecrã, pulsava um botão vermelho com a inscrição: Alerta de perda, roubo e bloqueio global. Já se divertiram durante 3 dias inteiros, Helena e Catarina. Voaram até as nuvens. Agora é hora de se despenharem na terra e sentirem a gravidade da realidade, murmurou Inês na penumbra do seu escritório. Sem hesitar um milissegundo, o polegar de Inês pressionou o botão vermelho. Surgiu uma caixa de diálogo a pedir a confirmação final. Inês tocou em confirmar. Numa fração de segundo, o Banco Central respondeu. O estado do cartão passou de ativo para congelado globalmente. O relatório de fraude e roubo foi emitido automaticamente para os sistemas de segurança da Interpol e entidades bancárias internacionais. A contagem decrescente para a desgraça de Helena e Catarina tinha oficialmente começado. Inês desligou o telemóvel, arrumou a pasta meticulosamente, apagou a luz e subiu para o quarto para ter a noite de sono mais descansada da sua vida. Uma manhã solarenga e resplandecente, refletida na neve fresca, saudou Catarina e Dona Helena na Suíça. O entusiasmo delas estava no limite. Aquele dia estava reservado para o momento mais desejado da viagem. Iam visitar uma das clínicas de cirurgia plástica e estética mais exclusivas de Zurique, famosa por atender realeza e celebridades de Hollywood. Tinham agendado a consulta logo no primeiro dia, usando o cartão de Inês como garantia. Catarina queria fazer preenchimentos faciais e harmonização para ficar perfeita nas fotografias. Dona Helena ia submeter-se a um lifting intensivo não cirúrgico para parecer 20 anos mais nova. Chegaram à porta da clínica, um edifício futurista revestido a vidro e aço. Um porteiro de luvas brancas recebeu-as e acompanhou-as à sala de espera VIP. O espaço estava decorado com obras de arte contemporânea, sofás de pele branca, música ambiente clássica e champanhe à disposição. Sentaram-se com as pernas cruzadas, arrogantes, sentindo-se deusas no Olimpo, ombro a ombro com os milionários europeus. Foram chamadas por um conceituado cirurgião suíço e por uma intérprete portuguesa para a sala de consultas. Discutiram durante 2 horas todos os tratamentos exóticos.
O orçamento apresentado era colossal, atingindo as dezenas de milhares de euros pelas intervenções de ambas. Dona Helena até arregalou os olhos perante os zeros na fatura. Mas Catarina puxou-a pelo braço e sussurrou-lhe aos ouvidos: "Não te preocupes, mãe. O cartão da camponesa da Inês ainda está carregado de dinheiro. Ela tem aqueles terrenos de turismo e vinhas todos no norte. Que ela pague a nossa beleza. Quando é que poderemos tratar de nós num sítio destes?" Dona Helena assentiu, com um sorriso de aprovação cega. Foram encaminhadas para a imponente recepção principal para efetuarem o pagamento antes dos procedimentos, uma regra inflexível daquela clínica para novos clientes estrangeiros. Caminharam para o balcão com o peito cheio de orgulho. Uma elegante recepcionista suíça acolheu-as e, através da intérprete, indicou o valor a ser liquidado. Catarina abriu a sua novíssima mala Prada, sacou do cartão Black de Inês e atirou-o descuidadamente para o balcão de vidro. "Passe este. Desconte tudo de uma vez. Não se preocupe com limites", disse Catarina, com um ar altivo e desdenhoso, pedindo à intérprete que traduzisse a sua soberba. A recepcionista pegou no cartão com as duas mãos, em sinal de respeito, e inseriu-o no terminal TPA. Digitou o valor extravagante e aguardou. O terminal começou a emitir bipes lentos, comunicando com os servidores internacionais. Catarina e a mãe olhavam para os próprios reflexos num espelho da recepção, ajeitando os cabelos de cabeleireiro caro. De repente, a máquina emitiu um alarme contínuo e estridente. O ecrã LCD piscou a vermelho vivo, exibindo a mensagem em letras garrafais: "Cartão roubado. Reter imediatamente." A recepcionista suíça deu um salto, visivelmente chocada, e a sua postura profissional transformou-se em tensão aguda. Olhou do ecrã para as duas portuguesas com desconfiança. Puxou o cartão da ranhura, mas em vez de o devolver, colocou-o numa gaveta trancada e pressionou discretamente o botão de pânico escondido sob o balcão. "Se passa. Por que está a demorar tanto? Despache-se com isso. Não queremos perder tempo. Temos de entrar para a sala de tratamentos", protestou Catarina, em português. Já a perder a paciência. A intérprete, que ouvira o que a recepcionista sussurrara, ficou pálida. Virou-se para Catarina com uma expressão muito séria. "Minha senhora, peço desculpa. O seu cartão foi declinado pela rede internacional e foi bloqueado permanentemente. O sistema indica um alerta vermelho grave. Este cartão foi reportado como roubado pela titular e a clínica está obrigada por lei a retê-lo imediatamente." Ouvir isto foi como levar um soco no estômago. Os olhos de Catarina esbugalharam-se. O rosto encheu-se de sangue, numa mistura de raiva e de uma vergonha esmagadora. Bateu violentamente no balcão de vidro, atraindo a atenção indignada dos outros clientes bilionários na sala de espera. "Declinado por quê? Passem noutra máquina. As vossas máquinas é que devem estar avariadas. A minha cunhada tem milhões na conta. Vocês não me acusem de nada. Devolvam-me o cartão já. Vocês não sabem com quem estão a lidar", berrou Catarina, de forma histérica, apontando o dedo à cara da funcionária. "Lamento profundamente, mas não posso devolver o cartão. É um protocolo da Polícia Internacional. O titular declarou-o como produto de furto", traduziu a intérprete, num tom agora distante e cortante. Dona Helena, que estava atrás da filha, começou a sentir um suor frio a escorrer-lhe pelas costas. O seu corpo cedeu e começou a tremer. Agarrou-se desesperadamente ao casaco novo de Catarina. "Catarina, o que é isto? Por que é que não funciona? Como vamos pagar o hotel? Como vamos voltar para Portugal?" "Calma, mãe. Deve ser um erro." "A Inês não pode ter descoberto tão rápido", murmurou Catarina, tentando fingir controlo, embora a sua voz vacilasse, trêmula de pavor. A gritaria junto ao balcão não durou muito. 2 seguranças enormes, com o porte de antigos militares, avançaram rapidamente e puseram-se lado a lado, flanqueando Catarina e Helena com expressões ameaçadoras. Deram ordens, em alemão, para que as mulheres não fizessem movimentos bruscos e se mantivessem paradas. A intérprete voltou a falar, com uma voz desprovida de qualquer empatia. Uma vez que as senhoras não só falharam o pagamento,
como são suspeitas de uso de cartão de crédito furtado, a clínica não prosseguirá com qualquer tratamento. Por norma de segurança local para clientes estrangeiros envolvidos em fraudes, os nossos seguranças foram orientados a reter os vossos passaportes até que as autoridades policiais, que já vêm a caminho, esclareçam este incidente. Aquelas palavras caíram como uma bigorna sobre a cabeça de Dona Helena. As suas pernas amoleceram. Teria desabado no chão se não se tivesse agarrado com força à borda da mesa. Catarina ficou petrificada, de boca aberta, mas as suas cordas vocais paralisaram. Toda a soberba, vaidade e preconceito com que tinham entrado na clínica caíram por terra, desfeitos em pó, aterraram brutalmente na realidade. Estavam encurraladas num dos países mais caros da Europa, acusadas de fraude, sem um único cêntimo em numerário, e agora, sem identificação. Os olhares de escárnio e condenação dos funcionários e dos outros clientes pareciam 1000 lâminas a rasgar a sua dignidade. O furacão de Inês tinha chegado, impiedoso. A tensão na clínica de estética tornava-se cada vez mais insuportável. Catarina e Dona Helena mantinham-se congeladas, cercadas pelos seguranças. O ar-condicionado estava ligado, mas elas suavam em bica. Em poucos minutos, as portas automáticas da clínica abriram-se e entraram 4 agentes da polícia suíça. Fardados, armados e com rostos de pedra, os agentes caminharam com autoridade. Quando a polícia se aproximou, o coração de Dona Helena parou. Ela apertou a mala de couro contra o peito, a tremer da cabeça aos pés. A intérprete dirigiu-se ao chefe dos agentes e explicou a situação em alemão, apontando para o cartão retido e depois para as 2 portuguesas pálidas como fantasmas. A polícia exige a entrega imediata dos vossos passaportes e documentos de identificação, exigiu a intérprete, seca. Eles vão cruzar os dados com a Interpol e a central do banco, mas nós não somos ladras. Por favor, explique-lhe. Este cartão é da minha cunhada. Ela é podre de rica. Houve um erro no banco em Portugal. Não podem tratar-nos como criminosas. Guinchou Catarina, tentando agarrar-se aos restos de orgulho, enquanto as primeiras lágrimas de terror lhe marejavam os olhos. Um dos polícias olhou-a de cima a baixo e respondeu com rispidez na sua língua nativa. A intérprete virou-se para Catarina. O agente informa que os sistemas de alta segurança da banca não cometem erros. Este cartão foi alvo de queixa-crime há umas horas. Se alega que a titular lhe cedeu o cartão, a polícia exige que lhe ligue imediatamente e peça para ela falar com eles. Se não o conseguir provar agora, serão detidas sob a acusação de fraude e uso de bens roubados transfronteiriços. Catarina emudeceu. A sua língua pesava chumbo. Ela não podia ligar a Inês. O plano era gastar em segredo. Se ligasse, não teria nenhuma mentira para a salvar. Dona Helena, percebendo o pânico da filha, desatou a choramingar compulsivamente. Com as mãos trêmulas, tirou os passaportes e os cartões de cidadão da mala e entregou-os aos polícias. O comandante guardou-os no bolso tático do colete. Como não apresentam provas para a vossa defesa, os passaportes ficam retidos como prova criminal e garantia. Estão proibidas de sair da cidade ou do país até a investigação ser concluída. A clínica exige que abandonem as instalações. Caso contrário, serão removidas à força. Concluiu a intérprete. Sem escolha, humilhadas até ao tutano, Catarina e Helena foram empurradas para a saída pelos seguranças. Quando as portas automáticas se fecharam nas suas costas, a brisa gélida dos Alpes cortou-lhes a cara. A neve começava a cair fortemente. Os seus sobretudos de alta costura, de repente, não pareciam suficientes para aquecer o frio da desgraça. E agora, Catarina, estou cheia de frio. Quero ir para a nossa casa no Estoril. Por que é que isto está a acontecer? Gemia Dona Helena, os dentes a bater de frio. Vamos para o nosso hotel, mãe. O nosso quarto é superaquecido. Amanhã de manhã resolvemos este mal-entendido com o Tiago. Ele vai tratar disto, disse Catarina, tentando convencer-se a si mesma. Caminharam mais de 1 hora pela neve, pois não tinham um único franco suíço para pagar um táxi e os cartões estavam todos bloqueados pelo bloqueio global do banco. Os sapatos italianos de Catarina, perfeitos para tapetes vermelhos, eram um desastre no gelo e ela escorregou várias vezes.
Com os pés dormentes e exaustas, chegaram ao majestoso hotel 5 estrelas. A visão do luxuoso lobby brilhante deu-lhes uma nesga de esperança. Mas a esperança morreu no exato momento em que entraram. O gerente do hotel estava parado à porta, de braços cruzados, acompanhado pela segurança privada do resort. Aos pés dele estavam grandes sacos do lixo de plástico preto, cheios com as roupas delas. Minhas senhoras, disse o gerente num inglês frio, que Catarina mal conseguia acompanhar no seu pânico. O nosso sistema recusou a cobrança automática da estadia de ontem à noite. O vosso cartão de garantia consta no sistema internacional como roubado e bloqueado pela polícia. Segundo as normas do hotel, estão proibidas de aceder aos quartos. As vossas roupas estão nestes sacos. As vossas bagagens de luxo originais foram confiscadas como penhor pelas despesas de spa, refeições e serviço de quarto não pagas nos últimos 3 dias. Catarina tentou chorar, implorar, gritar em português, mas o gerente fez um sinal aos seguranças. Estes atiraram os sacos do lixo de plástico para o exterior, para o passeio coberto de neve, e forçaram a mãe e a filha a sair para a rua, fechando as portas de vidro, trancadas à chave e voltando-lhes as costas. A noite caiu implacável e a temperatura desceu para vários graus negativos. As ruas de St. Moritz esvaziaram-se. A alta sociedade refugiava-se nos chalés aquecidos. A grande dama elitista de Cascais e a sua filha vaidosa viraram literalmente sem abrigo de grife. Caminharam agarradas aos sacos pretos de lixo até encontrarem um beco estreito junto a um supermercado fechado. Sem um pingo de dignidade restante, encontraram caixas de cartão espalhadas perto do lixo e usaram-nas para forrar o chão de cimento e tentar isolar-se do vento gélido da montanha. Adormeceram encolhidas, abraçadas, a tremer, a soluçar na escuridão, engolidas pela dor e pela sua própria ganância que as arrastara para aquele inferno gelado. A luz baça da manhã despontou entre os edifícios cobertos de gelo. O sol brilhou, mas o frio manteve-se cortante. Dona Helena acordou do seu pesadelo de rua, sentindo os ossos estalar de dores agudas. Tinha dormido sobre o asfalto enregelado. O estômago roncava de forma dolorosa e a garganta estava seca. Olhou para o lado e viu Catarina em posição fetal. A maquilhagem da filha, antes imaculada, estava completamente esborratada, misturada com o suor frio e a fuligem da rua, dando-lhe um aspecto cadavérico. Os lábios estavam roxos. Catarina, acorda, filha, acorda. Não podemos continuar aqui. Vamos morrer congeladas e à fome. Temos de pedir socorro agora, chorou Dona Helena, abanando a filha. Catarina abriu os olhos com esforço. Um gemido de dor escapou-lhe. A realidade esmagou-a. Estavam literalmente a dormir no lixo. Forçou-se a levantar-se com a ajuda da mãe. Pegaram nos sacos pretos do lixo e caminharam a cambalear pelas calçadas suíças. O olhar de asco dos locais, ao ver 2 indigentes maltrapilhas a descer pelas ruas da moda, era uma tortura psicológica indescritível. O cheiro a café quente e pastelaria emanava de um café nas imediações. Aquele odor fê-las quase desmaiar de fome. Pararam à porta do estabelecimento. Catarina reparou num autocolante na montra. Wi-Fi gratuito. O telemóvel de Catarina tinha 10% de bateria. Era a sua única salvação. Se conseguisse apanhar o sinal, ligaria para casa. Entraram a medo. O calor abraçou-lhes o corpo enregelado. O empregado olhou-as com repugnância, mas não as expulsou de imediato. Catarina aproximou-se do balcão e, com as mãos juntas a tremer, chorou e pediu em inglês partido para usar a rede de internet apenas por 1 minuto. O funcionário, com pena do estado deplorável da rapariga, deu-lhe um papel com a senha. Catarina fez várias vênias de agradecimento. Recolheram-se a um canto isolado do café. Com os dedos rígidos, Catarina colocou a palavra passe. Assim que a rede conectou, choveram notificações, mas ela ignorou-as. Abriu imediatamente a aplicação de chamadas de voz do WhatsApp e procurou o contacto de Inês. Ela sabia, bem no fundo, que apenas Inês tinha o poder, as provas e o dinheiro para as tirar daquele abismo. Já não se importava com mentiras. O orgulho fora pulverizado pela perspectiva de morrer de hipotermia na rua,
Pressionou ligar e aguardou, com o coração a bater contra as costelas. Em Cascais, na mesma hora, o ambiente na luxuosa moradia de Inês era de uma paz celestial. Inês tinha terminado o seu sumptuoso pequeno almoço. Tiago já tinha saído para a empresa em Lisboa. Inês estava sentada no sofá italiano da sala, a bebericar uma chávena de chá. Príncipe biológico, enquanto analisava relatórios financeiros no seu portátil. Vestia roupas confortáveis de caxemira que exalavam uma elegância sem esforço. A sua pele brilhava de frescura. De repente, o telemóvel sobre a mesa de centro de mármore vibrou estridentemente. Inês olhou e viu a fotografia e o nome de Catarina a piscar. Um sorriso lento, letal e frio como o aço formou-se nos seus lábios. Ela não atendeu a primeira. Deixou tocar. Deixou-as cozer no pânico e no desespero, nos longínquos Alpes suíços. Ao quinto toque, Inês poisou tranquilamente a sua chávena de chá e deslizou o dedo para o verde. "Estou? Quem fala?" perguntou Inês, com a voz propositadamente distante, como se estivesse distraída com algo irrelevante. Assim que a chamada atendeu, um choro histérico irrompeu pelo altifalante. As vozes de Catarina e Dona Helena sobrepunham-se em uivos de terror. "Inês, Inês, sou eu, a Catarina. Ajuda-nos, Inês, por amor de Deus. Liga para o teu banco. O teu cartão Black foi bloqueado. Diz-lhes que não fomos nós que roubamos. Eles retiveram os nossos passaportes, expulsaram-nos do hotel. Dormimos na rua, Inês, na rua em cima da neve. Quase morremos de frio. Salva-nos!" berrava Catarina, a voz rouca pelos soluços. No fundo da chamada, Dona Helena lamuriava-se alto. "Inês, minha nora adorada, salva a tua sogra. Eu já não aguento, os meus ossos doem. Está tanto frio. Ajuda-nos a resolver o problema com a polícia e transfere dinheiro, por favor. Nós juramos que voltamos logo a Portugal e nunca mais fazemos nada. Inês, não fique calada, por favor." Inês escutou as súplicas miseráveis com um semblante de pedra. Não sentia uma onça de pena. O seu coração estava blindado contra aquele teatro nojento. Deixou-as choramingar e implorar durante vários minutos. Finalmente, Inês respirou fundo e preparou-se para falar. A modulação da sua voz mudou drasticamente. A nora submissa evaporou-se. A sua voz era agora autoritária, afiada e gelada. "Querem que eu ligue ao banco para quê? Para financiar umas férias de luxo na Suíça com o dinheiro que me roubaram das costas? Vocês acham que eu sou uma camponesa burra, que não sabe ler notificações de aplicações no telemóvel? Acham que eu não percebo de tecnologia e que só sei usar a caderneta ao balcão? Não foi isso exatamente o que vocês disseram ontem à noite, enquanto cuspiam na minha cara dentro do meu próprio escritório antes de me roubarem?" Inês atirou-lhes à cara as frases exatas que elas tinham sussurrado, palavra por palavra. Do outro lado, na Suíça, fez-se um silêncio absoluto. Só se ouvia a respiração ofegante das duas mulheres. O coração de Catarina parecia ter parado. A percepção de que Inês sabia de tudo desde o minuto zero desceu sobre elas como a lâmina de uma guilhotina. "Pois é, Dona Helena e Catarina, o dinheiro desta camponesa não acaba. O meu negócio no Douro dá muitos milhões. É verdade. Mas ouçam com muita atenção", continuou Inês, articulando cada palavra de forma impiedosa. "Nem um único cêntimo do meu patrimônio será usado para salvar ladras de meia tigela como vocês. Aproveitem bem o fruto da vossa ambição. Não queriam umas férias luxuosas na neve? Então, divirtam-se. Fiquem na neve até os vossos ossos congelarem, e nunca mais tenham o atrevimento de me ligar na vossa miserável vida. Inês, espera, não desligues. Perdoa-nos, Inês, estávamos cegas. Nós prometemos pagar tudo de volta." "Inês, por favor", gritava Catarina, a voz rasgada num desespero visceral. Inês não sentiu compaixão. Carregou no botão vermelho, cortando a chamada abruptamente. Imediatamente a seguir, bloqueou definitivamente os números de Catarina e de Dona Helena, não só no telefone, como em todas as redes sociais e contactos associados. Pousou o telefone na mesa de mármore e pegou de novo na sua chávena de chá, saboreando-o com os olhos fechados. O sabor da vitória absoluta era doce. O teatro tinha caído, e a senhora e dona daquele império tinha, por fim, assumido o seu trono de ferro. Em Lisboa,
O sol ardia sobre a Avenida da Liberdade, engarrafada num mar de carros. No interior de um luxuoso edifício de escritórios, Tiago estava reclinado na sua cadeira de diretor. Brincava com uma caneta de aparo, com a cabeça muito longe do trabalho. Hoje, planeava sair mais cedo e ir derreter o dinheiro que tinha desviado fraudulentamente na noite anterior da empresa da mulher, num clube privado que ele frequentava. Durante anos, Tiago desfrutara de uma vida principesca em Cascais e Lisboa. Acreditava piamente que era um gênio capaz de enganar a mulher ingênua e parola. Na cabeça dele, Inês era uma máquina de fazer dinheiro, inculta e que nunca teria coragem para lhe fazer frente. Sorriu para si próprio, imaginando a mãe e a irmã a encherem-se de bens materiais nos Alpes suíços. O seu devaneio foi destroçado quando o telefone fixo do escritório tocou insistentemente. Atendeu com preguiça, pensando ser um cliente. Mas a voz do outro lado era oficial e seca. Era da polícia judiciária, em contato direto com o consulado na Suíça. O inspetor informou-o de que a sua mãe e a sua irmã tinham sido detidas num processo crime por fraude internacional, posse de cartão furtado e tentativa de burla a uma clínica na Suíça. Informou que o cartão pertencia à sua mulher, que ela própria já tinha apresentado queixa-crime na polícia em Portugal, exigindo que ele fosse notificado do inquérito. Tiago ficou paralisado. O auscultador escorregou-lhe dos dedos úmidos. A sua cara passou de um bronzeado saudável a um pálido doentio, rapidamente transformado em escarlate devido a uma fúria selvagem. Desligou o telefone, atirou as chaves do seu Mercedes desportivo para o bolso e saiu disparado do escritório, deixando os colegas a olhar, atônitos. A viagem entre Lisboa e Cascais pela Marginal foi feita em excesso de velocidade, aos zigue-zagues pelo trânsito. A mente de Tiago era um vulcão de ódio contra Inês. Achava inconcebível que aquela mulher se atrevesse a tomar uma ação daquelas contra a sua família. Jurou a si mesmo que lhe ia dar uma lição inesquecível. Quando o Mercedes derrapou na entrada da sua luxuosa vivenda em Cascais, Tiago bateu violentamente com a porta do carro, subiu as escadas aos saltos e escancarou a pesada porta de madeira maciça. O estrondo ecoou por toda a casa. Com a respiração pesada e os olhos injetados de sangue, invadiu a sala de estar. Lá estava Inês, sentada comodamente recostada no sofá italiano, folheando um catálogo de arte com a tranquilidade de quem aprecia uma tarde de domingo. A sua serenidade era gasolina para a fúria de Tiago. Ele avançou furiosamente e desferiu um pontapé violento na mesa de centro de mármore, empurrando-a com estrondo, num som agonizante de pedra a raspar no chão. Estás completamente louca, Inês. O que é que tu fizeste? Por que foste apresentar queixa de roubo do cartão? Tu sabes as consequências dessa brincadeira? A minha mãe e a Catarina estão nas mãos da polícia na Suíça. Estão a ser tratadas como terroristas. Retira a queixa agora mesmo, liga para a polícia e limpa o nome delas, berrou Tiago, com as veias do pescoço a saltar de raiva. Inês fechou o catálogo com uma lentidão deliberada. Cruzou as pernas, exibindo a sua postura aristocrática, e olhou o marido de cima a baixo com um desprezo profundo e polar. Não havia qualquer resquício de medo. Era um olhar que Tiago nunca antes lhe conhecera. Mas elas são, de facto, criminosas, Tiago. Elas invadiram o meu espaço, abriram as minhas gavetas e roubaram-me para irem gastar milhares de euros em futilidades. Não é a obrigação de qualquer cidadão idôneo ir à polícia judiciária denunciar um roubo, respondeu Inês, numa voz baixa, mas letal. É a minha mãe e a minha irmã. A família do teu marido. O teu dinheiro é o meu dinheiro. Não tens o direito de ser uma avarenta com a minha família. Como te atreves a tratá-las como pedintes? Foste longe demais, Inês. Ou retiras a queixa neste segundo, ou eu peço o divórcio amanhã de manhã. E prometo-te, vou arrastar-te para os tribunais e tirar-te metade do teu patrimônio e dos teus negócios. Vais ficar na miséria, ameaçou Tiago, jogando o seu trunfo final, crente que a simples menção de divórcio faria a provinciana atirar-se aos seus pés a chorar. Em vez de lágrimas, Inês riu. Uma gargalhada melodiosa, mas repleta de desdém. Inês esticou o braço, abriu a gaveta de um móvel lateral
e sacou de uma grossa pasta preta de couro, atirando-a com força. A pasta bateu no peito de Tiago e caiu ao chão, espalhando dezenas de documentos carimbados e autenticados com selo notarial. Tiago olhou para o tapete persa. Os seus olhos fixaram-se num documento com o timbre do notariado de Lisboa e a sua própria assinatura no fundo. Lê isso com muita atenção, Tiago. Isso é o nosso acordo pré-nupcial, com o regime de separação total de bens. Quando nos íamos casar, eu disse-te que isso era apenas uma exigência burocrática dos meus consultores fiscais lá do norte, e tu, na tua arrogância e pressa para viver no luxo, assinaste sem sequer ler uma única linha. Todos os imóveis, a empresa de turismo, os terrenos no Douro e as contas bancárias são 100% meus, em meu nome e da minha holding. Não tens direito a um único cêntimo furado do meu patrimônio, mesmo que peçamos o divórcio 10.000 vezes, sentenciou Inês, afundando-se confortavelmente no sofá. O rosto de Tiago perdeu toda a cor. Parecia um cadáver. Apanhou os papéis com mãos trêmulas e leu as cláusulas. Começou a transpirar abundantemente. Inês dizia a verdade. O luxo que ele ostentava no Príncipe Real aos seus amigos era apenas fumo. Pertencia à mulher que ele maltratara. Não fiques por aí, Tiago. Continua a ver o resto dos documentos, prosseguiu Inês, levantando a voz ameaçadoramente. Aí tens os relatórios da auditoria, as cópias de transferências ilícitas, faturas falsas e e-mails recuperados. Tu andaste a desviar fundos da minha empresa para pagar os teus vícios de casino clandestino e a tua vida dupla. Eu já entreguei a cópia forense desta pasta aos meus advogados. É burla qualificada, desvio de fundos e abuso de confiança. Tiago recuou um passo, com a respiração suspensa, enquanto vasculhava as cópias dos extratos bancários. O seu mundo de fantasia ruiu num instante. O predador alfa que rugia há 1 minuto transformara-se num rato apavorado encurralado numa armadilha. A mulher que ele julgava ser uma salóia e tapada era, na verdade, um gênio dos negócios, letal e implacável. Inês tecera esta teia com paciência divina, esperando o erro fatal para os destruir a todos de uma assentada. Agora a escolha é tua, Tiago. Assinas o divórcio e sais da minha casa neste exato momento, apenas com as roupas que tens no corpo e as chaves do carro na mesa. Não levas nem mais um par de meias. Ou recusas, e eu entrego agora mesmo este processo ao Ministério Público e fazes companhia à tua adorada mãe e irmã na cadeia. Dou-te 5 minutos para desapareceres da minha vista. O golpe final de Inês era um ultimato onde ambos os caminhos levavam ao inferno. Sem qualquer força nas pernas, Tiago desabou de joelhos sobre o chão de mármore da moradia, a olhar para o vazio, completamente rendido à senhora feudal que agora controlava o seu destino. Uma semana inteira arrastou-se como uma eternidade no purgatório para Catarina e Dona Helena. Durante 7 dias, as duas mulheres ficaram retidas numa instalação de segurança de imigração suíça, à espera dos trâmites legais para a expulsão do país. Dentro de celas desprovidas de qualquer luxo, dormiram em estrados de cimento fino, dividindo espaço com pequenos criminosos de leste. Longe iam os lençóis de algodão egípcio e a doçura do champanhe francês. Comiam pão seco e comida sem saborona. O rosto de Catarina, submetido a tanto estresse, falta de cuidados e produtos de beleza baratos da prisão, desenvolveu uma terrível crise de acne severo e alergias. Os seus olhos viviam vermelhos de pranto. Dona Helena apanhou uma pneumonia ligeira, tossindo dia e noite na penumbra gelada da detenção. As autoridades suíças cruzaram os dados e colocaram-nas na lista negra de segurança europeia, banindo-as para sempre de pisar em solo suíço ou efetuarem transações no país. Após a tortura legal, foram metidas numa carrinha prisional e levadas até ao aeroporto, sendo escoltadas pela polícia diretamente para um avião de linha comercial da TAP, no fundo da cabine, sob os olhares atentos das hospedeiras. 13 horas depois, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, saíram das portas de desembarque a arrastar os pés. Pareciam 2 fantasmas em farrapos. As roupas de inverno de Santi, Moritz, estavam sujas, amachucadas e tinham um odor nauseabundo a prisão e suor.
Catarina olhava à volta, com as mãos à frente do rosto, para não ser reconhecida por ninguém de Lisboa, rezando para ver o Mercedes do irmão. Foi então que avistaram Tiago, mas ele não trazia o carro de luxo. Tiago estava à espera na praça dos táxis. O seu aspecto era desolador. Vestia um casaco gasto, tinha olheiras escuras, a barba por fazer e um ar de indigente que partiu o coração de Dona Helena. «Tiago, meu filho, finalmente!» guinchou Dona Helena, correndo para ele e sufocando-o num abraço enquanto tossia asperamente. «Eu quase morri naquele lugar nojento. Tira-nos daqui depressa. Quero ir para a nossa casa em Cascais, tomar um banho de imersão de 2 horas. Onde deixaste o carro, Tiago?» Tiago não lhe retribuiu o abraço com calor. Empurrou-a levemente e olhou para o chão de paralelos do aeroporto, os olhos esvaziados de vida. «Nós vamos de táxi, mãe. O Mercedes. Já não o temos. A Inês tirou-nos tudo. Fui despedido com justa causa. Não tenho um teto, nem trabalho, nem um cêntimo», confessou Tiago, a voz a embargar-se num murmúrio rouco. Mãe e filha ficaram em choque elétrico. O mundo à sua volta parou de rodar. Como era possível? O filho de ouro, o gestor brilhante da Avenida da Liberdade. Um mendigo? Entraram num táxi velho e poeirento. Durante toda a viagem pela autoestrada, às 5 em direção a Cascais, ninguém trocou uma palavra. O silêncio era lúgubre, espelhando a morte do seu mundo de fantasia. Quando o táxi parou em frente aos portões altíssimos e imponentes da vivenda de Cascais, Catarina e Helena saíram do carro. A esperança teimava em brilhar de que Inês perdoasse, mas morreu no exato segundo em que puseram os olhos no portão principal. O sistema de códigos do portão tinha sido desativado. Em seu lugar, havia grossas correntes de aço a prender as grades, fechadas com cadeados industriais. Mas o pior não era isso. Um gigantesco cartaz vermelho tinha sido aparafusado no exterior do muro, visível para todos os vizinhos ricos, com letras enormes: Moradia privada. É estritamente proibida a entrada nesta propriedade ao meu ex-marido e à sua família, Tiago, Helena e Catarina. Infratores sujeitos à detenção policial imediata. As pernas de Dona Helena cederam. Ela agarrou-se aos ferros do portão para não cair, observando o jardim da casa onde vivera como rainha. Catarina olhou horrorizada para o passeio debaixo do cartaz. Pilhas de sacos de lixo pretos rasgados revelavam o seu conteúdo. Sapatos, vestidos da Zara e roupa íntima vulgar, as coisas que Catarina tinha comprado antes da riqueza da cunhada. Tudo amontoado na rua, tratado exatamente como o lixo que eram. Tiago, o que significa isto? Ex-marido, a Inês não nos pode fazer isto. Nós somos a tua família. Ela é só uma campônia. Não pode mandar-nos para o meio da rua. Toca a campainha. Manda-a abrir-nos o portão, Tiago, berrou Dona Helena, histérica, batendo no portão de ferro, num choro que chamava a atenção dos vizinhos milionários que vinham à janela assistir ao espetáculo. Acabou, mãe. Ela instaurou o divórcio por comportamento culposo. Tinha as provas todas de que andei a roubar o caixa da empresa. Assinei o acordo ou ia preso. Não me cabe nada. Havia acordo de separação de bens e ela processou-me pelas dívidas que fiz no nome da empresa. Nós não temos dinheiro. Somos miseráveis. Perdemos tudo, disse Tiago, sentando-se no passeio sujo e puxando os próprios cabelos enquanto soluçava que nem um menino. Catarina caiu de joelhos na estrada, no meio dos sacos do lixo, agarrando-se à roupa rasgada. A influencer da linha de Cascais agora não passava de uma vagabunda. Dona Helena continuou a gritar o nome de Inês, implorando misericórdia. O calor da rua ardia-lhes na pele. A humilhação prolongou-se por mais uns bons 20 minutos sob o olhar atento e os sorrisos sarcásticos das vizinhas. Até que se ouviu o clique metálico do motor eletrônico e o som de correntes a serem retiradas de dentro. O grande Inês estava vestida com um majestoso fato de alta costura cinza-chumbo da Dior. Usava uns óculos de sol elegantes e o cabelo longo e brilhante estava penteado na perfeição, caindo-lhe sobre os ombros. Exalava a aura implacável de uma magnata. Atrás dela, de pé, firmes, estavam 2 inspetores da polícia judiciária, a paisana, mas de distintivo ao peito. Ao ver a porta abrir,
Dona Helena rastejou para o interior da propriedade e atirou-se aos pés de Inês, agarrando nos seus saltos agulha imaculados. Inês, minha nora adorada, perdoa a tua sogra, Inês. Por todos os santinhos, Inês, eu juro que não volto a fazer nada. Eu trabalho como tua mulher há dias. Esfrego a casa de banho. Não chames a polícia. Não nos deixes na miséria. Ululava a mulher velha, de joelhos no chão, com a maquilhagem desfeita. Catarina rastejou logo atrás da mãe e juntou as mãos em prece. Inês, cunhada, desculpa, eu sou burra, eu sou fútil, podes fazer de mim o que quiseres, eu fico tua criada. Mas retira a queixa-crime, não me mandes para a prisão. Eu faço tudo o que mandares, por favor. Inês não recuou, nem se comoveu. Olhou para as duas figuras asquerosas a beijar-lhe os sapatos com um olhar glaciado e nojo palpável. O vosso tempo esgotou-se, Dona Helena e Catarina. Acham que as lágrimas vão apagar crimes graves? Quando planearam esvaziar-me as contas no meu próprio escritório, a chamar-me parola e estúpida, não tiveram pena. Nunca lhes passou pela cabeça que o meu escritório tem um sistema de videovigilância oculto? O Ministério Público Português recebeu ontem os vídeos com áudio, o relatório do Banco Suíço e os relatórios de burla do vosso querido filho. O vosso teatro não funciona num tribunal, afirmou Inês, numa voz forte e irrevogável que ressoou por toda a rua. Tiago arregalou os olhos. A Câmara de Vigilância. Eram mais amadores do que alguma vez imaginaram. Tinham jogado xadrez contra um grande mestre e foram engolidos inteiros. Senhores inspetores, a palavra é vossa. As provas do roubo qualificado, burla agravada e fraude internacional já constam do inquérito, declarou Inês, virando-se para a judiciária. Os dois agentes deram um passo em frente. Puxaram Helena e Catarina para as colocar de pé. Em nome da lei, as senhoras estão detidas sob suspeita de furto qualificado, uso abusivo de cartão de crédito e associação criminosa. Têm o direito a manter o silêncio, entoou um dos inspetores, enquanto algemava rapidamente os pulsos de ambas. O som do metal a trancar nos pulsos de Catarina e da mãe foi o golpe final de misericórdia. O escândalo estourou de novo. Catarina gritou histericamente e esperneou. Dona Helena hiperventilou, caindo quase desmaiada e teve de ser arrastada pelos braços pelos polícias até a carrinha descaracterizada estacionada mais à frente. As vizinhas de Cascais, que a invejavam anos antes, agora batiam palmas, chocadas e entusiasmadas com o espetáculo. Inês cruzou os braços e exibiu um sorriso ligeiro, a saborear o doce perfume da vingança final. A carrinha policial arrancou, e Tiago continuou no chão sujo, abandonado na sarjeta, a olhar fixamente para a sua antiga vida, de onde Inês o expulsara para sempre. 6 meses rolaram sob o implacável passar do tempo. A justiça portuguesa provou que pode ser célere quando as provas forenses e em vídeo são absolutas. O Tribunal Coletivo condenou Helena e Catarina a penas de prisão efetiva por fraude altamente organizada, furto e falsificação. Dentro do estabelecimento prisional de Tires, o principal cárcere feminino do país, a realidade esmagou as madames. Catarina, que antes chorava por não ter um creme de duche suíço, era agora obrigada a acordar antes da alvorada para tratar da pesada lavandaria da prisão. A sua pele desenvolveu eczemas devido ao contacto com detergentes corrosivos e a sua vaidade morreu afogada na dureza das guardas prisionais. Dona Helena quebrou psicologicamente. A velha senhora Snob foi destacada para limpar as casas de banho e balneários comuns das reclusas. As dores crônicas nas articulações eram insuportáveis, mas não havia misericórdia por parte das companheiras de cela, que odiavam a sua arrogância. Sentava-se todas as tardes de frente para as grades da prisão, recordando amargamente que trocou a segurança da velhice por malas extravagantes e casacos de pele. Cá fora, o karma de Tiago fê-lo pagar a fatura dos pecados com juros. Devendo a agiotas ligados a casinos ilegais, Tiago vivia na clandestinidade num quarto bolorento num bairro problemático dos arredores de Sintra. Para evitar ser espancado até a morte pelos cobradores, trabalhava 13 horas por dia nas obras da construção civil, carregando cimento às costas de sol a sol, sendo pago em notas amarfanhadas
sem conseguir sequer comprar um analgésico. A sua vida era de puro e denso horror e de luto por ter perdido o tesouro da sua vida. Enquanto isso, na imponente e elegante zona do Parque das Nações, em Lisboa, ocorria algo muito distinto num arranha-céus de cristal e aço. A imensa sala de reuniões executiva, revestida a madeira de nogueira escura, fervilhava de sucesso, intelecto e ambição. À cabeceira da mesa de diretoria estava Inês, vestida com um conjunto requintado e minimalista. Irradiava carisma, poder e autoridade inabalável. Já não tinha de usar a máscara da mulher caseira e ingênua. Agora, a sua verdadeira face, a de uma CEO formidável e astuta, dominava a indústria hoteleira nacional. Tinha acabado de expor, através de complexos slides de análise financeira, a estratégia de expansão da empresa para a compra de 2 novas herdades no Alentejo. E concluímos. Por hoje, meus senhores, disse Inês com uma voz firme e assertiva, fechando a sua pasta. O trimestre apresentou uma subida brutal dos lucros operacionais de 30% em relação às expectativas. Livramo-nos dos ativos tóxicos, cortamos gastos não essenciais e estamos a escalar. Quero a mesma dedicação de todos no próximo ano. O futuro não tem limites. Os membros do Conselho de Administração levantaram-se num estrondoso bater de palmas e expressões de admiração sincera. Inês sorriu, acenou respeitosamente e entregou as pastas ao seu assistente executivo para que este lhe abrisse passagem. Caminhou pelos longos corredores forrados a alcatifa espessa até ao seu escritório principal. Tinha arrancado as sanguessugas tóxicas da sua vida pela raiz e agora prosperava na glória de quem conquista o seu lugar por mérito próprio. Na manhã seguinte, no caótico aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Inês caminhava tranquilamente com uma mala Louis Vuitton pela ala das partidas internacionais. Usava uma capa escura de luxo e um chapéu fedora clássico. Homens e mulheres paravam e viravam a cara, boquiabertos com a sua presença avassaladora e a elegância pura de alguém de sucesso absoluto. Chegou ao lounge VIP com um sorriso e apresentou o seu bilhete de primeira classe à assistente. Inês estava de partida para uma longa digressão europeia, um merecido descanso, saboreando a sua vitória impoluta, livre do marido que a sugava e da sua família patética. Enquanto atravessava a ponte de acesso ao enorme avião, parou para olhar pelas janelas do aeroporto para a cidade iluminada. A falsa Salóia era agora dona absoluta da sua riqueza e destino. A vingança, definitivamente, era um prato que devia ser servido e saboreado frio.